A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre espírito de oração ou orar no Espírito. Romanos 8:26 diz: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 14:15: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E Efésios 6, verso 18. Façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente, em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Existem muitos irmãos dentro das igrejas e até lideranças que se perdem nas definições de alguns assuntos. Já vi até pastor falar sobre isso, dizendo: não existe espírito de oração, e sim que devemos ficar orando em espírito. Isso de todo não está errado, pois facilita o entendimento para muitos, mas a palavra de Deus nos mostra bem mais do que isso. Ela nos mostra 3 coisas, pelo menos, sobre esse assunto. Primeiro, que existe orar no Espírito, conforme Romanos 8:26. Segundo, existe orando em Espírito, 1 Coríntios 14:15. E terceiro, existe espírito de oração, Efésios 6:18. Vamos ver cada uma delas com mais detalhes. Paulo fala aos Romanos 8:26, dizendo: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse tipo de oração é feita na direção do Espírito Santo e com a ajuda do Espírito Santo. Essa não é uma oração comum. Essa é uma oração feita em momentos de total entrega ao Senhor. Você está em uma condição que todos os seus limites estão sendo, às vezes, testados, e você mal consegue orar. Essas orações são feitas em momentos de grande luta espiritual, em batalha espiritual. Esse tipo de oração jamais vai acontecer na oração à mesa pelo alimento, por exemplo, quando a mesa está farta de todos os tipos de comida. Mas poderá ser feita em um momento em que você senta à mesa, depois de dias com fome, e nada tem ali para comer. É feita em momentos de grande necessidade. São feitas em momentos de doença e de risco de morte. São feitas em momentos que os médicos trazem a notícia que a pessoa foi desenganada, por exemplo, e tem pouco tempo de vida. São feitas em momentos da perda de alguém. São feitas em momentos de grande, mas grande aflição. Esse tipo de oração é feita também quando se necessita de uma direção de Deus para algo. Você não sabe e tudo na sua vida depende daquele momento. Você não sabe o que vai vir. E tudo depende daquele momento. Você fica por horas sem fim clamando a Deus, gemendo aos pés do Senhor, pois sabe que se falhar naquela decisão, a sua vida corre risco de nunca dar certo e jamais o plano de Deus acontecer para você. O que falo aqui, eu já experimentei muitas vezes. Essa é a oração que é feita na direção do Espírito Santo e com a ajuda do Espírito Santo. Você mesmo nem sabe direito como orar e o que dizer para Deus. As suas palavras são falhas e são fracas e faltam palavras para expressar o que está passando e o que está precisando. Só quem passou por isso sabe do que eu estou falando. É um clamor profundo, é um gemido sem dor, é uma angústia que toma conta da sua alma e que você sabe que não pode sair da presença de Deus até que o Espírito Santo venha e te auxilie a orar e chegar perto de Deus e ser atendido por Ele. Essa é uma oração profunda. É uma oração que você inicia, mas não sabe quando vai terminar. Pode levar minutos ou horas, mas você vai ficar ali até que o Espírito Santo se manifeste e traga paz como resposta pela oração. Então a angústia se vai, a dor se vai, a resposta chega. A alegria toma conta e você sai tranquilo, sabendo que Deus não só ouviu a sua oração, mas atendeu o seu clamor.
Isso é orar no Espírito, ou seja, orar na direção do Espírito Santo e com a ajuda do Espírito Santo. O segundo é orando em Espírito. 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Essa é uma prática que devemos ter sempre. De onde estivermos, estarmos orando em Espírito. Orar em Espírito é estar com o nosso pensamento voltado para as coisas de Deus e estar intercedendo junto ao Senhor por diversas coisas. É uma oração totalmente diferente da primeira. É estar em um supermercado, por exemplo, e mesmo sem balbuciar uma única palavra, poder estar em sintonia com o Senhor. Paulo nos orienta a estarmos orando sempre. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. Isso somente pode ser feito através de estar orando em Espírito. Você não vai mencionar com os lábios as palavras, mas em Espírito, em sua mente, orando, intercedendo, repreendendo, afastando, lutando, mas sem mencionar pela sua boca, apenas em seu Espírito e na sua mente. Essa oração é feita muitas vezes, por exemplo, dentro de um ônibus, indo ao trabalho ou na escola, dentro de um automóvel, dentro de uma universidade, vendo alguma adversidade. Muitas vezes você está ali em espírito e está ali orando. Você está atento, mas está orando, está intercedendo, está auxiliando. A minha filha é enfermeira e muitas vezes ela precisa fazer isso quando vê que um paciente está mal. E ela não pode orar em voz alta diante da equipe médica, mas intercede em espírito, orando, dizendo: Senhor, dá uma oportunidade, cura esta vida, faz um milagre. E ela tem contado muitos testemunhos que, mesmo sem poder falar, sem ela poder falar naquele momento, pôde interceder em espírito e Deus ouviu as suas orações. Por último, é o espírito de oração, Efésios 6,18. Façam tudo isso em espírito de oração e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Espírito de oração é ter desejo de orar constante e ter alcançado isso pela busca constante de estar orando sempre. Isso é algo que precisa nascer e ser desenvolvido em você, precisa ser exercitado. Fazendo uma comparação, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de ousadia, para vencermos, conforme 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para facilitar o entendimento, Paulo estava dizendo: façam tudo isso em espírito de dependência divina, com suas mentes e espíritos voltados para o Senhor. Isso é um espírito de oração. Essa é uma prática que devemos buscar e manter. Estarmos sempre praticando a oração em espírito, para desenvolver o espírito de oração em nós. Assim como nosso corpo precisa de exercícios para ficar forte e, portanto, fazemos caminhadas, ou vamos à academia, ou fazemos algum esporte, assim a nossa mente e espírito precisam ser fortalecidos. A nossa alma também necessita de exercício para fortalecê-la, e isso vem pela nossa comunhão com as coisas boas. E a Bíblia nos orienta a isso. Veja o texto que está em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O triste é que existem muitas coisas que alimentam a nossa alma que acabam prejudicando ela em vez de fortalecer. Vai enfraquecendo-a lentamente. As coisas más diante de nossos olhos enfraquecem a nossa alma, deixando ela triste, perturbada, violenta, abatida e profundamente longe da presença de Deus. Isso ocorre muitas vezes de histórias que ouvimos e que vemos. Podem vir essas informações da TV, em filmes, nas redes sociais, nas novelas, nas músicas. Tudo isso alimenta a nossa alma de forma que ela pode se fortalecer ou enfraquecer espiritualmente, prejudicando assim também o nosso espírito. Para um espírito forte, precisamos ter uma alma forte. E isso vem pela busca e escolha de coisas boas que você vai colocar diante de seus olhos e de seus ouvidos.
Jesus disse em Mateus 6, 22, 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Também ele disse, cuidado com o que ouvis, em Marcos 4, 24. Atentai no que ouvis, pois isso tudo entra para dentro da alma e atinge o nosso espírito. Você jamais vai ter um espírito de oração se não tiver um desejo em sua alma de estar constantemente em contato com Deus. A prática constante de orar no Espírito e com o Espírito Santo é que desenvolve em você o desejo de ter um espírito de oração. O espírito de oração te capacita a crescer mais em Deus, pois mesmo sem perceber, você estará sempre orando e buscando a Deus. A oração é um dos elementos que fazem com que o cristão consiga não apenas comunicar algo para Deus, mas, na realidade, que possa se envolver mais e mais com o Espírito Santo e com as suas manifestações. Oração, nesse aspecto, já não se torna, então, um monólogo, e sim um diálogo. Deus vai falar com você e você vai falar com Deus. Há um espírito de oração aqui que vem da escolha, ou melhor, de uma escolha de estar sempre orando a Deus. Dentro desta visão é que precisamos ter o espírito de oração. Espírito aqui não é... o espírito aqui é o nosso espírito e a prática de usar o nosso espírito para algo, por isso espírito de oração. Quem tem o espírito de oração tem uma vida de oração. Dentro desta vida de oração, ele está sempre orando em espírito ou com o Espírito Santo. E dentro do espírito de oração, você pode orar no espírito ou orar com a direção do Espírito Santo. Tem esses dois fatores aí. Esta é uma decisão de cada um. Orar por orar ou orar na direção de Deus. O amigo importuno, por exemplo, ganhou tudo que precisava porque importunou. Mas isso não quer dizer que quem lhe deu ficou contente com a sua atitude. O rei Ezequias pediu mais tempo de vida para Deus e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Em 2 Reis 20, verso 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A oração foi ouvida e atendida, mas foi nesse período que nasceu Manassés, o pior rei de Israel. Já orar com o Espírito Santo nos leva a ter uma dimensão divina, da vontade divina. Nela serão expressas a vontade do Pai, que mesmo sendo difícil, para você será a melhor escolha para a tua vida. Veja Jesus no Getsemane, em Mateus 26, 39. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ore no Espírito, ore com o Espírito Santo e desenvolva com isso um espírito de oração e de súplicas de forma constante em sua vida. Esta é a vontade do Senhor para ti. Que Deus te abençoe.